Quantas vezes você já ouviu dizerem: para falar bem inglês você precisa pensar em inglês? Até aí tudo bem, mas então vem a pergunta: como fazer isso? Hoje vou passar 8 dicas para te ajudar a pensar em inglês. Prepare-se, o show vai começar. Oi, tudo bem? Eu sou o Helder e hoje vou te ajudar a pensar em inglês com 8 dicas especiais. Dica 1, sem vocabulário? Não dá. Você precisa adquirir e aumentar seu vocabulário. E para isso existem duas formas, lendo e ouvindo. Lendo e ouvindo. Você precisa ler bastante inglês e você precisa ouvir bastante inglês. Isso nos leva à dica 2. A dica 2 e a dica 1, elas estão fortemente conectadas. A dica 2 seja bombardeado por inglês. Bombardeado mesmo, de todos os lados. Ok? Você precisa... Vou te dar um exemplo. Essa pergunta, what's your name? Eu aposto que você entende essa pergunta e não precisa traduzi-la. Você vai no automático para entendê-la e até respondê-la. Até pessoas que não falam inglês, que não estudam inglês, eu acredito que a grande maioria delas entendem essa pergunta. Agora, qual a diferença desta pergunta, desta estrutura, para as outras estruturas? Você foi bombardeado por essa. Praticamente você já ouviu ela em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar a gente ouve what's your name, what's your name, what's your name. Então ela se tornou comum. Então ela acabou entrando no automático. Então o que a gente precisa fazer para que as outras estruturas se tornem uma what's your name? Elas fiquem tão automáticas quanto essa. Exposição. Então você precisa ser bombardeado por inglês. Se você é iniciante no aprendizado da língua inglesa e não dispõe de muito tempo, eu sugiro fortemente focar no listening. Adquira, aumente o seu vocabulário para que mais tarde você possa manipulá-lo, ok? Para que mais tarde você tenha algo para usar. Se você não tem nada para usar, como é que você espera conversar, falar em inglês ou até pensar em inglês se você não tem vocabulário? A dica 3 é especialmente para iniciantes. Pense em palavras isoladas. Pense em palavras isoladas. Olhe ao seu redor, em sua casa, no seu trabalho, a caminho do trabalho, a caminho da escola. Veja ações, objetos e nomeie essas ações e esses objetos. Você vê um ônibus? Fale em voz alta ônibus em inglês. Você vê um cachorro? Fale em voz alta cachorro em inglês. Você vê uma ação? Fale o nome daquela ação em voz alta em inglês. Uma outra sugestão que eu dou também é bem interessante. Você sabe aquelas etiquetas autocolantes? Então você compra essas etiquetas e você cola nos objetos, no seu trabalho, na sua casa e coloca o nome do objeto que você colou aquela etiqueta. Mas objetos que você vê praticamente todos os dias. E toda vez que você vê aquele objeto com aquela etiqueta, você fala o nome daquele objeto. Então, etiqueta, colou no objeto, escreveu o nome do objeto e toda vez que vê, você fala em voz alta. O interessante é fazer em voz alta. É claro que se você não puder, porque as pessoas podem achar que você é meio maluco, dependendo do lugar onde você está, mas o ideal é que você faça isso em voz alta. Mas se não puder, você faz isso mentalmente. Mas o ideal é que você faça em voz alta, ok? Então vamos para a dica 4. Dica 4, gente. A dica 3, agora eu vou escalando, eu vou subindo, tá? Então a dica 3, pense em palavras isoladas. A dica 4, faça conexões de palavras, faça combinações de palavras. Então, vou te dar um exemplo. O verbo go. Então, você vai pegar o verbo go e você vai fazer combinações com esse verbo. Então, go home, go to the movies, go to the mall. Então, você vai começar a fazer combinações com as palavras. Então, a dica 3, pense em palavras isoladas. A dica 4, faça combinações de palavras. E agora a gente vai fazer frases, mas não é qualquer frase. A gente vai fazer frases reais, frases relacionadas ao nosso dia a dia.
Tá legal? Então você, por exemplo, vai tomar café, então você vai fazer aquela frase em inglês, tomar café. Como é que eu falo tomar café em inglês? Então você, no momento que você estiver tomando café, por exemplo, você vai falar o que você está fazendo. Eu estou tomando café. Então, mas você vai fazer isso em inglês. Está num ônibus, por exemplo, e você olha pela janela e você vê uma pessoa andando de bicicleta, então você fala em voz alta. Ele está andando de bicicleta, ela está andando de bicicleta. Ok? Eu estou indo para o trabalho, eu estou chateado, eu estou feliz. Então, como você estivesse se sentindo naquele momento. Criar frases reais relacionadas ao nosso dia a dia, à nossa realidade. Não crie frases surreais. Elas têm que estar conectadas à sua realidade, ao que você está fazendo, ao que está acontecendo. Então você vê algo acontecendo, você vai e fala em inglês, cria aquela frase. Dica 3 foi pensar em palavras isoladas. Dica 4, fazer combinações de palavras. Dica 5 foi criar frases reais, não surreais. E agora a dica 6. A dica 6 é você vai inserir o inglês no seu dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Você, por exemplo, você está andando no seu quarto e aí você dá aquela topadinha com o dedinho no pé da cama. Dói pra caramba. E provavelmente você vai xingar. Eu sei que você vai xingar. Então por que não xingar em inglês? Xinga em inglês. É até bom porque as pessoas vão entender. Então, xinga em inglês. Se você vai ao mercado, por exemplo, por que não fazer a lista de compras em inglês? Se você faz uma lista de afazeres daquele dia, um planejamento diário, como eu faço, por exemplo, o que eu vou fazer naquele dia, então por que não fazer isso em inglês? Então, é aquela questão da ação-reação. Você vai começar a utilizar o inglês como se você estivesse nos Estados Unidos. Você vai reagir utilizando a língua inglesa. Então, a dica 6 é inserir o inglês no seu dia a dia, na sua realidade. A dica 7, antes da gente ir para a dica 7, vamos recapitular rapidamente. A dica 3, pensar em palavras isoladas. A dica 4 foi criar combinações de palavras. A dica 5 foi criar frases. A dica 6 foi inserir o inglês no seu dia a dia, na sua realidade, então começar a reagir em inglês. E agora a dica 7. A dica 7 é bastante interessante também, é criar histórias em inglês. Mas não é história, era uma vez, não é esse tipo de história. São histórias reais. Mas olha, para quem que eu vou contar essas histórias? Para você mesmo. É claro que se você tiver alguém que possa te ajudar, se você tiver alguém com quem conversar, melhor ainda, você vai praticar com aquela pessoa, um professor particular, um amigo que fala inglês, no WhatsApp, cara a cara, no Skype, mas se você não tem, você vai fazer com você mesmo. É claro que eu aconselho sempre fazer com você mesmo antes de fazer com os outros. Então, conte a história para si mesmo antes de contar para os outros. Então, vou te dar um exemplo. Você está na fila de um consultório médico. Então, você começa a se fazer perguntas e responder essas perguntas em forma de história. Você pode fazer isso em voz alta, você pode fazer isso mentalmente também. Quando foi a última vez que eu fui ao médico e por qual motivo? E você começa a responder essas perguntas. A última vez que eu fui ao médico foi porque eu tive dengue, foi horrível porque eu perdi dias de trabalho, o serviço acumulou, mas por um outro lado foi bom porque eu pude colocar aquela série da Netflix em dia, assistir vários episódios, foram uma temporada inteira que eu consegui assistir. Mais ou menos isso, tá? E você vai se contar essa história toda em inglês, sem se importar em cometer erros. E novamente, se você, a todo e qualquer momento, durante essas etapas que eu falei, a todo e qualquer momento, se surgirem dúvidas, você vai anotá-las. Então, eu não sei como dizer algo, você vai anotar num caderninho para pesquisar mais tarde. Eu não sei como falar essa frase, você vai anotar aquela frase em português e depois você vai pesquisar, tá ok? Para que você mais tarde saiba. Recapitulando, dica 3, palavras isoladas. Dica 4, combinações de palavras. Dica 5, frases, criar frases. Dica 6, inserir inglês no seu dia a dia.
em sua realidade, como se você estivesse nos Estados Unidos. E a dica 7, contar histórias em inglês para si mesmo. A dica 8, não use o Google Tradutor. Não usa não. Vou te explicar por que o ideal é não usar o Google Tradutor, e sim o Google Imagens. Imagina o seguinte, você quer saber o nome de um objeto em inglês, aí você precisa da tradução, aí você vai no Google Tradutor, certo? Você bota lá o nome do objeto em inglês, e aí você vai ter o nome do objeto em português, e aí a partir desse nome em português, você vai fazer a associação mental, porque você já viu aquele objeto. Então você tem ele na sua memória. Ah, é isso. Ok? Agora, vê como é o processo no Google Imagens. Eu vou lá no Google Imagens, coloco lá a palavra em inglês e aqui eu vou ter fotos daquele objeto. Ó, aqui eu tenho inglês, imagem mental, foto, direto. Ela não passa aqui pelo português, eu não tenho intermediário, então é praticamente impossível ficar pensando em português nesse estágio, porque eu não fiz isso, eu não me acostumei a fazer isso. Então, na verdade, eu estou aprendendo como eu aprendi o português, porque se você não sabe o nome de um objeto, você vai lá e pergunta, ou você vê um objeto na televisão e aí eles falam o nome, e é assim que você faz. Então, é por isso que você deveria utilizar também o Google Imagens para saber, por exemplo, nomes de objetos, algumas ações e etc. Isso vai te ajudar bastante a eliminar o processo de tradução, já que aqui nessa parte ele não é utilizado. Uma outra dica também aqui, que faz parte da dica 8, é pare de usar dicionário bilíngue. É claro que depois de uma certa fase. Eu costumo comparar o dicionário bilíngue como rodinhas de bicicleta. Você precisa de rodinhas de bicicleta para aprender a andar. Mas depois de um tempo, o que você faz com as rodinhas? Você remove. Você não fica andando com as rodinhas para sempre. Então, a mesma coisa em dicionário bilíngue. Eu mesmo utilizei um dicionário inglês-português, português-inglês durante muito tempo, no início do meu aprendizado. Depois, eu removi e comecei a utilizar um dicionário inglês-inglês. É claro que essa remoção foi aos poucos. Durante muito tempo, eu usei ambos. Mas aí aos poucos eu fui utilizando somente o dicionário inglês-inglês. Então essa é a minha sugestão para que você elimine o máximo do português. Quando você elimina o português, você não tem como pensar nele, já que você já foi direto para o inglês. Então é isso, pessoal. Se você acha que essas dicas vão realmente te ajudar a pensar em inglês, dá uma curtida aqui embaixo no vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e também de visitar o nosso site. Claro, o link está aqui embaixo na descrição. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, para que eles tenham também a mesma oportunidade que você acabou de ter. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Fui!